Enquanto quem está procurando ou buscando alguma coisa para falar, não precisa forçar as perguntas ou alguma observação caso você não tenha, só para tirar o silêncio. É só caso alguém realmente queira acrescentar alguma coisa. Vamos para Hebreus 11. Versículo 23. Pela fé, Moisés, depois de nascido, foi ocultado por 3 meses pelos seus pais, porque viram que era formoso e não temeram o edito do rei. É interessante que nós estávamos vendo sobre Êxodo 32 e 33, que Moisés ele tem um apontamento, ele é um tipo de Cristo muito claro, porque, como nós já sabemos, a Bíblia, ela inteira é sobre o nosso Senhor Jesus. Hoje nós estávamos falando sobre os profetas, e todos os profetas do Antigo Testamento, eles apontavam para Jesus, e os profetas do Novo Testamento e das nossas eras, eles trazem de volta as pessoas para Jesus. O significado do ministério de profeta é trazer o povo ao arrependimento. Se você ler qualquer vida de profeta que tenha na Bíblia, o objetivo dele é trazer as pessoas ao arrependimento. Então, Moisés, como um profeta, ele apontava para o nosso Senhor Jesus, que também foi um profeta. Arão, como sumo sacerdote, apontava para o nosso Senhor Jesus como nosso sumo sacerdote. O tabernáculo aponta para o nosso Senhor Jesus, a arca aponta para o nosso Senhor Jesus, o propiciatório aponta para o nosso Senhor Jesus, o sacrifício, como nós já vimos naquele estudo sobre o tabernáculo. Igual João vai dizer que ele é a nossa propiciação. Ele fez propiciação em si mesmo e assim por diante. Só que, olha que interessante, aqui na vida de Moisés, descrevendo que Moisés, depois de nascido, foi ocultado, porque foi decretado a morte dos bebês na época pelo faraó, da mesma forma que foi decretada a morte das crianças na época do nosso Senhor Jesus, tendo que nosso Senhor Jesus ter fugido para o deserto. Aí vai dizer no verso 24: pela fé Moisés, quando homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que ter o gozo do pecado por algum tempo. Aqui está mostrando claramente que Moisés poderia ter vivido uma vida de rei ao lado de Faraó, sendo reconhecido pela família de Faraó, só que ele esvaziou-se dessa glória do palácio e escolheu ser igual aos seus irmãos, ser maltratado com o povo de Deus. Da mesma forma que o nosso Senhor Jesus, ele, Filipenses 2:5, ele esvaziou da sua glória, assumindo a forma de servo. Ou na linguagem de Hebreus 2, vai dizer que o nosso Senhor Jesus, ele, antes, pelo contrário, ele se fez semelhança aos irmãos em todas as coisas. Ele preferiu fazer semelhança a nós em todas as coisas, aos nossos irmãos. Deixa eu localizar o texto aqui. Hebreus 2.
verso 17: por onde importava que em tudo fosse ele, Jesus, feito semelhante a seus irmãos, para que viesse a ser sumo sacerdote, misericordioso e fiel nas coisas referentes a Deus, a fim de fazer propiciação pelo pecado do povo. Então, o nosso Senhor Jesus, ele assumiu a forma de irmão nosso para ele nos salvar, da mesma forma que Moisés recusou o reino para ser maltratado. Olha a palavra aí, maltratado com o povo de Deus. Hoje foi lido Isaías 1, Isaías 6, 1, que vai dizer que uma profecia, uma visão que Isaías teve, e é dito lá que ele, sendo um homem de lábios impuros, Deus estendeu sua mão, colocou uma pedra, um feixe, sobre a sua boca, e é dito lá que dele foi retirado a iniquidade. Se você procurar essa palavra iniquidade, você vai achar em Isaías 40, essa palavra novamente. E essa palavra em Isaías 40 e Isaías 53, que é os cânticos do servo, faz referência ao nosso Senhor Jesus. E vai dizer que esse feixe que foi posto sobre a boca de Isaías, que retirou a iniquidade da vida de Isaías, na verdade, essa pedra é a pedra que edificou a igreja, que na verdade ela é um homem, que é em Isaías 40 e Isaías 53. Que esse homem, como vai dizer o texto, foi posto sobre ele a iniquidade de todos. E essa iniquidade moeu ele. Pelas nossas transgressões, o nosso Senhor Jesus foi moído, como vai descrever o texto. Então, Moisés preferiu ser maltratado juntamente com o povo, simbolizando o pecado desse povo como nosso Senhor Jesus. Tendo por maiores riquezas, o verso 26, o opróbrio de Cristo. Essa palavra aqui, seguindo o texto, está dizendo algo muito interessante para nós. Por quê? Ele está falando que Moisés trocou a vida de luxo, de regalias, por carregar a vida difícil que é de seguir a Cristo. Porque a palavra opróbrio aí, ela está ligado a uma maldição, um fardo que foi posto sobre você, um jugo. Que você preferiu deixar essa vida para ter uma vida onde você vai ser rejeitado, você não vai ser compreendido, você não vai ser aceito, pelo contrário, você vai ser morto por mim. E aqui é o sentido disso. E isso está dizendo também a nós. Nós deixarmos a aceitação do mundo para a aceitação de Jesus. Mas se nós aceitamos Jesus e seguimos a Ele, acontece o anticristo, que é tudo vai ser contra nós. Tudo vai ser contra nós. Isso é anticristo. Anticristo é tudo que vai contra ao nosso Senhor Jesus e seus seguidores. Por isso que o mundo é do maligno. Então, se ele é do maligno, ele é contrário ao nosso Senhor Jesus. Então, tudo o que acontece nesse mundo, para os seguidores de Cristo, vai ser o quê? Uma maldição. Por isso, no mundo, nós vamos ter uma aflição gigantesca, que é o quê? Sermos rejeitados por tudo e todos. Esse é o caminho daqueles seguidores de Cristo. O Cristo do que os tesouros do Egito, pois olhava para a recompensa. Ele olhava para a recompensa. Somente uma recompensa, não existe outra recompensa. E essa recompensa é qual? A comunhão, o caminhar, a intimidade com o nosso Senhor Jesus. Vocês serão o meu povo, minha propriedade particular. Isso é a recompensa. Estar próximo de Deus, mas ao contrário, você está longe do mundo. Isso que aconteceu na prática com eles, não foi? Eles escolheram seguir a Deus, foram retirados do Egito.
retirados, afastados do mundo, muito longe. Então, como vai dizer, vai continuar descrevendo a história de Moisés aqui. Mas eu queria que nós olhássemos hoje para a vida de Moisés, em Êxodo 32, nós buscando ver Jesus mais claramente. Porque aquele dia aqui no domingo, devido ter tido pessoas novas, e o tempo também era mais curto, nós não conseguimos ter a calma e a tranquilidade de ler os versículos que expressam tantos tesouros aqui. Vamos vendo aí, de acordo com o tempo, até onde nós vamos, mas buscando ver, com base em Hebreus 11, que nós vimos, o nosso Senhor Jesus aqui, com mais clareza. Então, nós vimos aqui que em Êxodo 32, o povo, ele está sem a presença de Moisés. Isso aponta exatamente para os dias que nós estamos vivendo. Lembram? Dias virão onde esse noivo, ele vai ser retirado de nós. Então, quando esse noivo for retirado, aí vocês jejuarão, aí vocês orarão. Por quê? Para buscar o retorno deste noivo, que é o nosso Senhor Jesus. Então, aqui Moisés ficou 40 dias e 40 noites. O símbolo de 40 na Bíblia é uma prova, é uma tribulação. Como nosso Senhor Jesus foi tentado 40 dias e 40 noites no deserto. O símbolo de 40 é isso. E seguindo o que nós estávamos falando de vivermos nesse mundo, seguindo o opróbrio de Cristo, é o tempo que nós estamos vivendo. O nosso Senhor Jesus está assentado à destra de Deus, no trono. E nós estamos aqui sem Ele. Nós estamos com aquele que é igual a Ele em todas as coisas, que é o nosso Espírito Santo, o nosso Senhor Espírito Santo, nosso Deus Espírito Santo. Porém, nós estamos aguardando a volta dele, do nosso Senhor Jesus. Então, esse povo estava aguardando a volta de Moisés. Porém, para eles, Moisés tardou. Para eles, Moisés não correspondeu ao tempo que eles achavam que Moisés desceria, que o nosso Senhor Jesus retornaria. Então, por causa disso, por não aguentarem, não terem fé, eles buscaram seus próprios meios. E é interessante que, se nós olharmos com mais clareza quais foram os meios que eles buscaram, não foram inovações, e muito menos algo que fosse entregue para eles pelo inimigo ou algo do tipo, que seja novo na vida deles. Olhem para vocês verem. Olha Josué. No capítulo 24, no versículo 14. Para quem não sabe, olha que tanto que é interessante a palavra do Senhor. Nós temos o Pentateuco, que é recomendado estudarmos o Pentateuco junto com os Evangelhos, porque ele aponta para o Evangelho. E, na verdade, o Pentateuco são 4 livros. Eu sei que são 5, mas são 4 livros, basicamente, porque Levítico não é um fato histórico. Levítico é um apêndice de Êxodo, é uma extensão de Êxodo. E Josué é Atos, basicamente. O livro de Atos, que é os resultados, a extensão do que o Evangelho propagou, é o livro de Josué. Aí, no livro de Josué, aí, no último capítulo, no versículo 14, vai falar assim, ó: agora temei a Jeová, e serviu com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses a que vossos pais serviram além do rio e no Egito, e servir a Jeová. Então, aqui mostra que antes
desse povo ser liberto do Egito, eles já serviam outros deuses. Então, o que está significando isso? Quando nós aceitamos Jesus e começamos a caminhada com Ele, nós deixamos o velho homem, que é a natureza adâmica, e passamos para o novo homem, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Sermos transformados a Ele, temos o caráter dEle. E quando nós passamos para isso, aquele velho homem, nós não temos nada a ver com ele. Nós não somos melhorados. Muita gente olha assim, tal pessoa fala bem, tal pessoa tem uma visibilidade boa, uma autoridade boa. Se essa pessoa aceitar Jesus, ela teria um grande papel na sociedade, porque ela transformaria várias vidas. Só que isso, aos olhos da Bíblia, não tem muito a ver. Por quê? Porque essa pessoa deixaria de existir. E ela seria uma nova pessoa, totalmente diferente. E nós vimos isso claramente na vida de Moisés. Porque Moisés era um homem sábio, era um homem que falava muito bem, era um homem que sabia a ciência completamente, seu corpo, seu físico era perfeito, só que ele ficou 40 anos sendo morto no deserto pelo nosso Deus, sendo esvaziado, para só depois disso ele ser usado. Tanto é que nós vimos que no final dos 80 anos de vida dele, o que ele falou? Eu não sei falar. Como que eu vou lá perante Faraó? Leve Arão e ele será seu intérprete. Ele nem sabia mais a língua do povo do Egito. Ele não conseguia se comunicar com eles. Então, o povo aqui de Êxodo 32, eles simplesmente voltaram com as práticas antigas. Sendo que apontava isso o quê? Que eles não... A poeira está... Não. Que eles não tinham morrido completamente. E se você ler as cartas aos Coríntios, você vai ver que o mesmo problema ocorria lá. Olha que interessante. Você olha o povo dos Hebreus, lê as cartas aos Hebreus e lê as cartas aos Coríntios. Tem uma diferença muito grande. O povo estava ficando embriagado na mesa de Santa Ceia. O povo estava tendo imoralidade sexual em Coríntios. E simplesmente o que aconteceu? Não teve uma exortação tão grande, igual teve a exortação aos hebreus. Os hebreus só tinham um erro. Qual que era o erro deles? Eles estavam sendo religiosos. Eles estavam sendo cristãos judaizantes. Eles estavam querendo voltar às práticas do passado, como esse povo aqui. Então, isso nos mostra claramente onde o coração do nosso Senhor está. Por quê? Porque Ele falou para esse povo que, se vocês continuarem dessa maneira, hebreus, vocês não entrarão no meu descanso. Mas em nenhum momento Ele falou isso aos coríntios. E Coríntios, como eu disse, estava se embriagando na Santa Ceia e ainda estava tendo práticas imorais sexuais, imoralidade sexual. Olha para você ver onde está o coração do nosso Senhor. E nós vamos ver isso aqui claramente. Olha para você ver. Foi levantado os deuses, como nós já lemos cada versículo aqui. Não vamos fazer isso. E nós vimos que o nosso Senhor Jesus, nosso Deus, através de Moisés, ele falou a Moisés que, aquele povo, ele está fazendo algo que está me desagradando. Então eu me arrependi de ter feito esse povo. No versículo 14, de Êxodo 32. E em seguida, Moisés desce do monte, trazendo as tábuas, a palavra de Deus. E é engraçado que o que estava escrito nas tábuas? O primeiro e o segundo mandamento. Não adorar outros deuses e não erguer imagem em adoração a outros deuses. E era exatamente os dois primeiros mandamentos e os dois pecados que o povo estava cometendo. Então, Moisés, com essas tábuas na mão, ele taca no chão, quebra essas tábuas de revolta e vai para cima do povo, exortar esse povo. Então, no versículo 25, nós vimos que o povo estava descontrolado e eles estavam totalmente loucos. Só que o que nós vimos de interessante? Que esse povo, quando eles cometeram esse pecado,
de adorar outros deuses, de ignorar o nosso Senhor, o que eles fizeram? Verso 5. Arão vendo isso, vendo um bezerro de ouro e o povo adorando a Deus, lembra que quem ergueu o altar foi Arão, o que ele fez? Ele edificou um altar diante dele, fez uma proclamação e disse: amanhã será a festa solene a Jeová. E não seria. Levantando-se de manhã cedo, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. O povo sentou-se a comer, a beber e levantou-se a folgar. Olha para você ver. Depois de eles terem adorado e levantado um outro Deus, o que eles fizeram? Eles ofereceram sacrifícios e ofertas ao nosso Deus, e imediatamente eles se assentaram, comeram e beberam, e depois foram se divertir. Então, isso mostra o quê? Claramente, um sinal que o povo não se arrependeu. Após ter cometido o pecado, eles não ofereceram oferta pelo pecado. Eles ofereceram ofertas pacíficas. E ofereceram holocaustos. A holocausto foi uma adoração a Deus. É a primeira oferta de Levítico. Foi uma adoração a Deus. Olha para vocês verem. Eles acabam de cometer um pecado e vão aos pés do Senhor adorá-lo. E depois de adorá-lo, oferecer uma oferta pacífica. Mas sendo que eles tinham que fazer o quê? Lembra que eu falei da experiência humana? Dos sacrifícios e ofertas de Levítico? Que começa com a oferta de holocaustos, capítulo 1, e vai até o capítulo 7, com a oferta pelo pecado e pela culpa. Só que isso é referente à vida do nosso Senhor Jesus. Ele começou adorando a Deus. Eis o meu filho amado, onde eu tenho todo o meu prazer. Começou mostrando que ele era uma vida e uma oferta agradável a Deus. E eis o meu varão aprovado, onde ele venceu o diabo, ele venceu o mundo, trazendo a glória do nosso Senhor através da vida dele. E a última oferta dele foi a pelo pecado e pela culpa, onde na cruz, 1 Coríntios 15, foi posto sobre ele o pecado do homem. A última oferta foi a do pecado e pela culpa. Sem o agrado ao nosso Senhor, sem o aroma agradável a Deus, Jesus não poderia ter oferecido as outras ofertas, ele foi em sequência. Só que como é que funciona para o homem? Primeiro nós temos que nos arrepender. Arrependei-vos. Eis que é chegado o reino dos céus. Nós temos que arrepender. Esse é o caminho de entrada para o reino dos céus. Se nós não nos arrependermos, nós não conseguiremos oferecer as outras ofertas. Depois que nós arrependemos dos nossos pecados, o que acontece? Nós agora poderemos prosseguir até chegar na última oferta, que é o quê? O holocausto, que quando ele é queimado, ele sobe uma fumaça que é um aroma agradável a Deus. Então, o caminho para o homem é totalmente diferente do caminho que foi para o nosso Senhor Jesus. Porque ele foi um homem sem pecado. Nós temos o pecado. Então, qual que é por onde nós devemos começar? Pelos nossos pecados e culpas. Depois disso, nós poderemos oferecer as nossas ofertas em adoração, ofertas pacíficas e assim por diante. No sentido espiritual, lógico. Não peguem nada e vai matando aí. Então, nossos olhos aqui não podem perder isso de vista. Porque eles estão fazendo exatamente o que a igreja hoje está fazendo. O quê? Se apegar à religião. Se você ler o Salmo 51, claramente, ele vai nos mostrar que Deus não quer sangue de bezerros, Deus não quer o sangue dos novilhos, dos touros, bodes. Por quê? Porque Ele é dono de todos. E se Ele é dono de todos, Ele não precisa mendigar isso para pobres humanos. O que Hebreus vai nos mostrar? Hebreus 9. Que isso que Ele ensinou ao povo do passado era só parábolas, figuras, símbolos, sombras das coisas celestiais. Sombra das coisas que ainda viriam e não veio. Só veio para nós. Então,
isso que ele está mostrando para esse povo é só uma sombra daquilo que viria, que é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo, como João Batista declarou. Então, quando nós olhamos para esse povo, o que Deus queria com eles? Era sacrifício? Era um bezerro morto ali? Era a ordem certa do sacrifício? Não. Deus queria o quê? O acerto, uma resposta agradável do coração daquele povo. Somente isso. Lembra de Caim e Abel? Teve desde o início. Lembra de Caim e Abel? Qual foi a oferta certa? A de Abel. Por quê? Porque ela foi uma resposta agradável a Deus. É só isso que ele está buscando. Ele não está buscando outra coisa. Olha para você ver. Vamos lá em Atos 7, 38. Não perca de vista, não deixe sua mente ir para outro lugar, não. Está falando de Moisés. Vamos no 37, para você pegar o contexto. Este é Moisés, que disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. Lembra que a pregação de Atos 7, ministrada por Estevão, é mostrar uma releitura do Antigo Testamento para os judeus. Então ele está mostrando o quê? Moisés estava apontando para Cristo. E o próprio Moisés, que é o maior profeta diante de vocês aí, judeus, ele disse que depois de mim vai vir um outro profeta, que é igual a mim. Então ele está nos dando a chave aqui de tudo, que é apontando para Jesus. Então, ele está dizendo aqui, Deus é semelhante a mim, verso 38. Este é aquele, falando de Moisés, que esteve na igreja no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu oráculos de vida para vos dar, e a quem vossos pais não quiseram obedecer. Antes o repeliram, aonde? E nos seus corações voltaram ao Egito. Olha que louco. O que ele está nos mostrando aqui? Claramente. Lembra que nós dissemos no culto passado que o povo passou pelo Mar Vermelho, do Egito para o deserto, indo em direção a Canaã. Não tinha como eles voltar do Mar Vermelho, do deserto, para atravessar o Mar Vermelho voltando para o Egito. É impossível. Não existe isso. Não, na nossa linguagem, nós que fomos batizados, estamos ressuscitados em Cristo Jesus, não tem como nós desressuscitarmos e voltarmos para a morte no mundo. Nós estamos aqui, vivos em Cristo Jesus. A única coisa que nós temos como fazer é o quê? Afastarmos Jesus. E é o que ele vai dizer. O povo voltou para o Egito. Mas eles voltaram? Não, eles morreram no deserto. Eles voltaram como? Em seus corações, como está descrevendo o texto. Então, nos corações é o que importa para o nosso Senhor. Ele só quer saber aonde estão os nossos corações, como Mateus 6, que nós já vimos. Que aonde está o seu coração é aonde está o seu tesouro. Aonde está o seu coração? O que significa isso? O nosso coração é a nossa fonte volitiva, é a nossa fonte das nossas vontades, afeições, de acordo com a Bíblia. Então, o que o nosso coração pulsa, o que o nosso coração deseja, anseia, ou fica triste, depressivo, todos esses termômetros, que a gente pode chamar de unidade de medida, a ansiedade, a tristeza, a depressão, ou o desejo, tudo isso está nos mostrando um termômetro para o que nós estamos, aonde nós estamos, o que importa para nós. Se uma pessoa morre e a nossa vida acaba, significa que a nossa vida inteira estava em prol daquela pessoa. E assim por diante, como nós já falamos exaustivamente sobre isso. Então, o nosso Senhor Jesus veio com essa intenção, mas só que mais clara. Aonde está o seu coração? É isso que me importa. Porque se você buscar de todo o seu coração, se você buscar Jesus de todo o seu coração, você consegue encontrá-lo. Se você não buscar de todo o seu coração, você não consegue. Por quê? Se você adora um Senhor,
e você está tentando adorar dois, um você aborrece e o outro não. Sim, sim. Se nós buscarmos a palavra coração diante de todas as menções da palavra coração pela Bíblia, o caminho do coração, que também é um estudo muito interessante, você vai ver algo fascinante. Que você vai ver que o nosso Senhor está em busca disso. Como foi nos prometido um coração novo, lá em Ezequiel 36, versículo 25. Esse foi o objetivo, eu vou trocar esse coração de pedra por um de carne. Vou purificar esse coração que de dentro, lembra Marcos 7, 21? De dentro do coração é onde flui toda a maldade. E vou colocar um coração onde flui vida. Lembra de Provérbios 4, 23? Que vai mostrar o quê? Que dentro de nós, em nossos corações, é que estão o quê? As fontes da vida. Quando nós temos esse coração trocado. Por isso que o que vai dizer? Que o nosso Senhor Jesus, Ele morreu por nós, nos salvou, deixou o Espírito Santo, para quê? Romanos 7. Para que nós não vivêssemos na caducidade da lei, mas em novidade de vida. Novidade de vida. É uma nova vida, um novo coração, tudo novo. Se é um novo coração, significa o quê? Novas vontades, novos anseios, novos desejos, novas tristezas, novas depressões. Tudo novo. Por isso que você vai ver aqui agora, olha para você ver, voltando em Êxodo 32, que um dos pontos que o Senhor quer nos mostrar é que Ele trabalha em todas as nossas emoções. Mas as pessoas veem isso com outro olhar. Lembram, meus irmãos, nós somos homens e mulheres. Só quando nós morrermos, vamos ter o corpo glorificado. Mas até lá, Deus usa cada ponto que existe dentro de nós. E as emoções Ele vai utilizar. Então, a alegria que vem de Deus, também Ele usa. Mas a tristeza também vem. E Ele vai usar ela claramente em nossas vidas. Muito claramente. Porque a tristeza, ela nos transforma. Quer ver? Vamos lá em 1 Coríntios. Desculpa. 2 Coríntios 7, 10. Pois a tristeza, segundo Deus, olha aí para vocês verem, não perca esse texto de vista. Não, digere cada palavra. Pois a tristeza, segundo quem? Deus. Não está falando de outra coisa. Não está falando sobre outra tristeza. É segundo Deus. Ela produz o quê? Arrependimento para salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então o que ele está dizendo? Que a tristeza de Deus, a tristeza que vem de Deus, ela nos produz um arrependimento. Mas ela não nos produz um quê? Um fardo. Por quê? Porque se ela traz arrependimento, que é mudança de mente, olha a palavra aí, metanoia, arrependimento. Se é mudança de mente, todas as coisas velhas ficam para trás. Todos os pecados, todas as culpas, erros e vacilos e tropeços são jogados no mar do esquecimento. Então, está dizendo que essa tristeza, ela tem um único objetivo: mudar a sua mente. Mudar sua mente. Para fazer você levantar e prosseguir. Deus, tudo que Ele usa, cada movimento dEle, é para nos fortalecer e nos direcionar. Se você ler o livro de Hebreus com cuidado, você vai ver que é uma exortação seguida de um encorajamento. É uma exortação seguida de um encorajamento. E o Espírito Santo está exortando. Da mesma forma que o Senhor Jesus fez em Mateus 16, lembra? Ele vira para Pedro e fala o quê? Você está com o diabo no seu corpo. A sua boca está saindo palavras do próprio diabo. Mas o que ele diz em seguida? Calma,
Calma. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Então, a única pessoa que é capaz de fazer isso é o nosso Senhor Jesus, o Espírito Santo. Ele é o único de ter esse equilíbrio, de nos exortar e nos encorajar. Agora, a forma que ele usa, eu não sei. Pode ser diversas, não vamos entrar nisso que é perca de tempo. Mas sempre é esta regra. Este é o princípio. Ele nos exorta, nos trazendo essa tristeza. Lembra do Salmo 51? 1 Samuel 11, que Davi pecou? Ele escreveu o Salmo 51 perante esse pecado. Ele cai com Batseba e escreve. Alguns dizem que ficou 1 ano em tristeza. 1 ano. E qual foi o resultado disso? Salmos 32. Os Salmos, depois que Davi peca e se arrepende, o que ele vai dizer? O Senhor restituiu-me. Me trouxe alegria e me trouxe a vontade de adorá-lo novamente. Então, quem está te ligando? É porque você fica atento aí. Você pode atender, se for alguém te ligando, sai para fora e atende. Então, olha para você ver. Só que a gente também acha que isso é uma forma automática, vocês viram? Davi foi 1 ano, em profunda tristeza. Ele vai dizer lá que os seus ossos estavam como sequidão de estio. Ele não tinha ânimo para mais nada. Ele não conseguia ter força. Em outras palavras, uma depressão profunda. Ele estava numa depressão profunda. Então, olha para você ver que isso não é rápido. Talvez a gente lê a palavra aqui rápido. Pô, é uma exortação seguida de um encorajamento. Está achando que, hoje eu fui exortado. Amanhã eu estou encorajado. Não é uma melancolia. Não é uma montanha russa. É uma linha tênue para cima. Então, ele está nos exortando, mas ao mesmo tempo ele está nos encorajando. Então, nós vimos aqui que essa tristeza que vem de Deus, tá? Não está falando aqui para ninguém ficar triste, não. A tristeza que vem de Deus, ela só tem um objetivo, que é trazer ao arrependimento. Agora, olha lá em Êxodo 32, o que aconteceu? Seguindo de tudo que a gente está falando. Êxodo 32, nós falamos o quê? Que o povo pecou e imediatamente foram festejar. Não trouxeram ofertas pelo pecado e não trouxeram ofertas para culpa. Tá. Agora olha para você ver. Olha o cenário de Êxodo 32 para a gente entrar em Êxodo 33. Êxodo 32, o último ato foi o quê? A oferta pelo povo, que o povo fez, né, a Deus, ofertando e adorando a Ele. Só que Deus rejeitou, porque você vai ver que imediatamente Deus quer destruir esse povo. Só o que acontece? Moisés foi como seu intercessor. Ele intercedeu pelo povo. Olha lá para você ver. Verso 30. No dia seguinte, disse Moisés ao povo: vós cometestes um grande pecado. Agora subirei a Jeová, porventura, e farei expiação pelo vosso pecado. Voltou Moisés a Jeová e disse: este povo cometeu um grande pecado e fez para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, e se não, risca do teu livro o meu nome. Olha para você ver. O que ele está fazendo aqui? Moisés está falando, Deus, o pecado que esse povo cometeu contra o Senhor, pega o pecado dele, tira, purificando esse povo, tira o pecado desse povo. Para quê? Se esse povo está com um pecado sobre eles, o que acontece? Todo aquele que está em pecado, o que Deus vai fazer? Vai derramar a sua ira sobre ele, não é? Deus não irou-se contra aquele povo? Então, Deus está irado contra aquele povo. Então, se Moisés está falando, Deus, tira o pecado daquele povo e põe sobre mim, o que ele está falando? Em vez de você irar-se contra aquele povo, ira contra mim. Pode até riscar o meu nome do teu livro, mas ira contra a minha pessoa.
Isso, o que ele está fazendo? Ele está falando com quem ali? Com um juiz, que está decidindo o que ele vai fazer sobre aquele povo. Ele está decidindo como ele vai agir perante esse povo. Fazendo como? Traz esse pecado, juiz, para a minha pessoa, e não sobre eles. Quem que fez isso? Muito claramente. Quem? Jesus. Como? Como que ele fez isso em nossas vidas? Olha para você ver. Vamos lá em 1 João 2:1. Vocês ouviram a pergunta da Isadora? Alguém ouviu? Então depois vocês assistam o vídeo e ouçam. Vamos lá, 1 João 2:1. Segura ela aí, que eu vou pedir para você falar de novo. Vamos lá. 1 João 2:1. Filhinhos meus. Esses filhinhos aqui é um tapa na cara, né? Em outras palavras, estão falando, bebezinho espiritual. Quem leu já as cartas de João sabe que esse é o intuito. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Olha que interessante. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Tem um se gigante aí, ó. Se alguém pecar, nós dissemos o quê? Se alguém peca, o que acontece? O que acontece? Se alguém pecar, o que acontece? Deus não derrama a ira sobre aquela pessoa? E isso, Deus não mudou, certo? Tá, então Deus derrama a ira sobre aquela pessoa. Igual Deus ia derramar, ia fazer o quê com aquele povo que a gente já leu? Ia consumir aquele povo. Eu vou consumir esse povo, me segura, Moisés. Eu vou consumir. Então eu estou falando, não pequeis, porque se vocês pecarem, vocês vão ser destruídos. Mas olha o que está dizendo aqui para nós, que estamos em nova vida, guardados pelo sangue de Jesus. Se por acaso alguém pecar, calma, está tudo tranquilo. Temos para com o Pai um advogado. Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então o que ele está dizendo? Que nós temos um advogado, nós temos um intercessor, como Moisés estava fazendo. Então, esse versículo de Êxodo 31, que nós estamos vendo, 33, né, desculpa, que nós estamos vendo, está nos mostrando claramente o que o nosso Senhor Jesus faz até hoje por nós. Que é o quê? Caso alguém peque, não preocupem. Por quê? Porque tem um advogado. Ele é a nossa propiciação. Não só nossa, mas de todos. Aí o que ele vai dizer? Que em Êxodo 32, que esse povo que Moisés estava intercedendo, ele trouxe a memória de Deus, como nós vimos, que Deus tinha prometido àquele povo, que esse povo era o povo da promessa de Deus. E Deus tirou a sua ira desse povo. Então a Isadora perguntou algo que é: o que Moisés queria chegando diante de Deus? Então vamos lá. Todos são pecadores. Moisés poderia ser um sacrifício? Moisés poderia expiar os pecados daquele povo? Pegar o pecado daquele povo e colocar sobre si? Quem é o único que pode fazer isso? Jesus. Então qual foi a intenção de Moisés? Primeiro, nós vimos em Atos 7 que é o coração que importa. Esse é o primeiro ponto. A intenção de Moisés também foi a mesma de Paulo em Romanos 9. Que Paulo falou a mesma coisa que Moisés sobre os judeus. Falou, se fosse possível, me tira do livro da vida e coloca esse povo. Se fosse possível, eu faço isso, mas não é possível. Mas o que importa é o coração. Então, qual que é a intenção de Moisés? O que a gente tem que aprender com isso? É simples. Qual que é o objetivo do Espírito Santo em nossas vidas? Nos transformar
a imagem do nosso Senhor Jesus. O que Deus quer para nós, depois de ter nos salvados, os filhinhos? Faz bem vocês que creem no nosso Senhor Jesus, que estão buscando Ele, mas os demônios, eles não só creem em Deus, eles temem e tremem perante Deus. Lembra de Tiago? Então, o que a gente tem que fazer além de crer, ter fé, buscar o nosso Senhor, orar e adorar? Uma coisa só, que é a mais importante de todas: buscar crescer na formação de Cristo em nossas vidas, em nosso caráter, em nosso falar, em nosso agir, em nosso vestir, em tudo, em corpo, alma e espírito, transformados à imagem da pessoa de Cristo. E isso a gente faz como? Contemplando Ele. Isso é de glória em glória. E isso significa o quê? Se você pegar o Antigo Testamento todo, existem diversos estudos sobre ver o Messias, como nós estamos fazendo hoje aqui. Ver Jesus tipificado no Antigo Testamento, como nós estamos fazendo aqui agora na vida de Moisés. Só que muitos usam esses estudos com objetivo, ou fazem esses estudos para mostrar, por exemplo, Moisés apontava para a pessoa de Cristo, mostrando uma parábola, um simbolismo das coisas que viriam, como nós já dissemos. Só que vai além. Mostra a intenção de Deus para nós. Como muitos sabem, poucos foram chamados de amigos de Deus na palavra do Senhor. Olha em Hebreus 11. Poucos nomes estão arrolados aí perante 39 livros do Antigo Testamento. Nós vimos 7 deles. O 8º é Moisés. Por que os outros foram descartados dessa lista, que é o que eles chamam em Hebreus 11 dos heróis da fé, os modelos? Por que eles foram descartados? Porque Deus está em busca somente daqueles que estão à imagem de Cristo. Olha, tanto que é simples. Lembra de Gênesis 1? Quando Deus criou o homem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Foi perdida isso em Gênesis 3. Então, Deus busca o quê? Fazer o homem retornar àquela imagem. E qual é a imagem? Colossenses 1,15. Jesus é a imagem do Deus invisível. Nós somos a imagem, nós somos feitos à imagem de Jesus. E Ele quer que nós nos tornamos Ele. Sejamos transformados a Ele. Como Moisés é. Moisés era a imagem de Jesus. Como nós estamos vendo aqui. Ele exortou o povo e imediatamente ele entregou-se como sacrifício pelo povo. Esse é o único objetivo de Deus para nós. Ele ama todos aqueles que andaram 40 anos com Moisés. Ele amou a todos, como ele ama a todos do mundo, como nós vimos. Não só advogado por nós, mas por todo o mundo. Mas existe uma separação gigante entre os salvos, entre os vencedores, lembram? Entre a noiva e entre a igreja. Existe uma separação muito grande entre tudo isso. A noiva é quem tem intimidade. A igreja é a salva e lavada pelo sangue, pela misericórdia de Deus. Existe uma separação gigantesca. Porque, como a Alana citou um versículo, numa conversa que a gente teve, porque a intimidade do Senhor, os segredos do Senhor são para os que o temem. Ele não revela para qualquer um. Lembra? Ele falando para quem quer ser discípulo dele, olha, de novo se alguém, não tem seleção, é qualquer um. Se alguém, não existe uma ficha que vai estar te descartando, é se alguém. Se você pegar com cuidado lá em Hebreus 11, não tem nenhum que é gente boa. Só são os homens terríveis. Moisés matou um homem. Deus não usa homens bonzinhos, só os piores. Se alguém quiser, tem que querer. E querer quanto? De todo o coração. Se alguém quiser vir após mim, tome sua cruz. Separação.
Separação é o significado da cruz. Altar, separação, consagração. Tome sua cruz e me siga. Então existe uma diferença gigante daqueles que usam a cruz para ser salvos e aqueles que tomam a cruz. Daqueles que são salvos pelos sofrimentos de Cristo e daqueles que querem sofrer o que Cristo sofreu. Existe totalmente essa diferença. Aqueles que querem ser retirados da maldição das suas vidas, porque Cristo fez maldição por nós, e daqueles que querem participar da como nós devemos ser. Como nós devemos ser. A imagem de Jesus. Isso no Antigo Testamento. No Antigo Testamento ele está mostrando como nós devemos ser. Igual. Muito tem essa diferença. Pô, temos que visitar as pessoas no hospital. Temos que abraçar as pessoas. Não dá para ministrar a palavra de Deus para qualquer pessoa. Não dá. O apóstolo João vai nos mostrar isso claramente. Não é qualquer pessoa que pode se reunir conosco. Mas olha para você ver, nós estamos no estágio de paz, de acordo com João. E isso significa o quê? Nós temos que ser os mestres, nós temos que ser os capacitados, nós temos que ler a Bíblia, nós temos que mastigá-la até o ponto de ela se tornar um líquido para os bebezinhos beberem. É nós que devemos passar pelos estudos, nós que devemos comer e ver essa luz intensa a cada dia mais. Na sua luz eu vejo a luz. Mas nós vamos refletindo devagarzinho para aqueles que viveram na escuridão. Porque se nós virarmos a luz, o que acontece? Espanto. Espanto. Eles não aguentam a luz. Eles vieram à luz, mas preferiram amar as trevas. Então, olhem para você ver, você tem que fazer a separação muito clara. A diferença de nós para eles. Não significa que eles não podem se achegar a nós, mas que nós somos os únicos intercessores entre eles e Jesus. Entre eles e Jesus. Por isso que tem essa diferença gigante entre os eleitos. Tem essa confusão. Por que nós devemos evangelizar, já que Deus elegeu a todos antes da fundação do mundo? Porque Deus acordou somente alguns dentro de um quarto que vai desmoronar. E esse que ele acordou serve para acordar os outros. Somente isso. Esse é o papel muito claro da eleição. Ele despertou Moisés no Egito para guiar aquele povo. O povo em todo morreu. Ninguém foi salvo. Mas Moisés cumpriu a sua missão. É isso que importa. Moisés foi um homem que andou com Deus. E teve intimidade com Deus. E tipificou o próprio Jesus. Ele se ofereceu como sacrifício para aquele povo. Olha para você ver tanto que é claro isso. Talvez você está achando que não. Mas Deus, como nós vimos, qual que é a intenção dele? Não é nos sacrifícios, não é nada. É simplesmente nossos corações. Simplesmente nisso. Como nós estamos vendo até agora. É só nisso. Qual que é a resposta agradável que o nosso coração vai dar a ele? Por que você está fazendo a obra? Por que você anseia em fazer a obra? Qual que é o seu objetivo? Ou por que você não quer fazer a obra? Ou por que você quer estudar a palavra? Qual que é o seu objetivo? Guardar para si, conhecer mais dele, levar ele para as pessoas? Qual que é o seu objetivo? Somente a palavra, sabe? Então, olha para você ver. Como depois que a gente viu o Êxodo 32, o que aconteceu? Moisés intercedeu pelo povo, e o povo agora, perante aquelas ofertas e sacrifícios que foram inúteis, não tiveram oferta pelo pecado, eles não se arrependeram, como nós vimos em Atos 7, o que acontece? Deus fala, tá bom, eu não vou destruir esse povo, mas o que você vai fazer? Aonde vocês estão, eu não estou mais. Se afaste desse povo e vai para fora do arraial. E lá você me adorará e me buscará. Então a gente vai ver aqui, ó, que Moisés chegou, né? Como nós vimos, só relembrando, porque eu acredito que vocês não vão estar lembrando, que ele falou, quem é do Senhor, venha para cá. Então, somente a descendência de Levi veio. Somente, os outros não vieram. Ficaram na porta das suas tendas. Então, eles foram
Aí, Êxodo 33. Disse mais Jeová a Moisés: vai, sobe deste lugar, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó, a tua posteridade darei. Enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus e os perizeus, os heveus e os jabuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de cerviz dura, para que não te consuma eu no caminho. Presta atenção. Se você ler, como nós já vimos, 32, do versículo 30 ao 35, Moisés intercedeu pelo povo. E Deus falou o quê? Tá bom, eu não vou consumir esse povo. Mas agora não aconteceu nada. E Deus está falando, eu vou consumir esse povo. Eu não vou subir. Qual foi a intenção de Deus? Sondar o coração daquele povo. Foi um teste. Olha para você ver imediatamente como que o povo respondeu totalmente diferente. Verso 4. Ouvindo. Olha isso. Ouvindo o povo essas más notícias. Pôs-se a chorar. E ninguém vestiu os seus atavios. Olha para você ver a diferença. Eles pecaram contra Deus e o que eles fizeram? Foram festejar. Agora, ouvindo a mesma coisa que eles ouviram, o que eles fizeram? Se entristeceram e choraram. Lembra que a gente leu em 2 Coríntios 7:10? Que a tristeza de Deus faz o povo se arrepender. Então essas lágrimas aqui são o quê? Frutos dignos do vosso arrependimento. Eles estão se arrependendo perante o Senhor. Por isso que João Batista, quando chega aquele povo para ser batizado, os fariseus, ele fala, arrependei-vos, raça de víboras. E ele não batizou aquele povo. Por quê? Porque eles não tinham esse fruto, que é o quê? A tristeza que vem de Deus, que traz o arrependimento. Então, ninguém vestiu os seus atavios. Algumas versões estão ornamentos, né? Olha para você ver. Ninguém vestiu os seus ornamentos. O que significa isso? Eles estavam cheios. Lembra como é que eles construíram o bezerro de ouro? Trouxeram brinco, trouxeram suas joias, trouxeram seus ornamentos. E agora eles não querem mais esses ornamentos. Eles não querem nada que vem exteriormente. Lembra que a gente começou falando que Êxodo, o objetivo dele é trazer a separação para mostrar que eles não devem viver de acordo com o que eles veem. Lembram? De Hebreus 11 também? Que a gente vive de acordo com os fatos que se esperam e não das coisas que se veem. Lembram? Então agora eles estão pegando esses atavios e não querem mais. Pois Jeová disse, versículo 5 a Moisés, diz aos filhos de Israel, tu és um povo de dura serviço. Se por um só momento eu subir no meio, te consumirei. Portanto, tira de ti os teus atavios. O que ele está falando? Se dispa. Tire tudo que é exterior. Por quê? Tudo que é exterior seu aponta para quem? Para o velho homem. Aponta para a carnalidade. Lembra do Egito? Que eles adoravam o Egito em seus corações. Se desfaça de tudo que veio do Egito. Esse ouro que veio do Egito. Desfaça dele. E também desfaça dessa imagem de quê? De religioso. Onde pecou contra mim e levantou um altar em um holocausto para me adorar. Porque o holocausto é para adoração. E me adorando, eu rejeitei. Por quê? Deus não quer saber de adoração nossa. Ele quer saber do nosso arrependimento. Lembra? A última oferta para a primeira. E depois que nós arrependemos e somos formados à imagem de Cristo, que nós podemos apresentar uma digna, aceitável adoração. Como nós viemos comentando aqui. Então os filhos de Israel, olha aí para você ver. Portanto, tira de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Olha para você ver. Está vendo que o coração deles está começando a ser quebrantado? Eles estão começando a se render. Primeiro eles se entristecem e choram. Agora eles estão começando a fazer algo que eles não faziam. Que é o quê? Obedecer. Eles obedeceram imediatamente a voz de Deus.
é um quebrantamento, que é o que Deus quer nos nossos corações. Lembra que eu falei? Que primeiro ele exorta, depois ele encoraja. Ele quer saber como vai ser a resposta dos nossos corações perante a exortação, para depois ele saber o que vai fazer conosco. Lembra o que ele está dizendo aqui? E somente depois ele vai nos encorajar. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la fora do arraial, bem longe do arraial. Chamou-lhe a tenda da revelação. Todo aquele que buscava Jeová saía à tenda da revelação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía fora a tenda, levantava-se todo o povo e ficava em pé, cada um à entrada da sua tenda, e via Moisés pelas costas, até entrar ele na tenda. Entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e parava à entrada da tenda, e Jeová falava com Moisés. Viu todo o povo a coluna de nuvem, que estacionava à entrada da tenda. Todo o povo levantou-se e adorou, cada um à entrada da sua tenda. Falava Jeová a Moisés, cara a cara, como um homem fala ao seu amigo. Depois voltou a Moisés ao arraial, porém o moço, Josué, seu servo, filho de Nun, não se apartava da tenda. Olha para você ver, nós vimos em Êxodo 32, que depois do pecado, Deus falou somente a Moisés, Moisés, saia do arraial, monte uma tenda e me adore. Olha para você ver, que loucura que é o livro de Hebreus. Hebreus 13, 13. Vai nos dar uma noção disso. Porquanto, Jesus, verso 12, Jesus também, para que santificasse o povo, pelo seu sangue, sofreu fora da porta. Porque era pegado um bode, posto suas mãos sobre o bode, todo mundo triscava nesse bode para os seus pecados serem expiados sobre esse bode. Depois pega o bode e joga para fora da porta, para ele ser abandonado, como Jesus foi abandonado na cruz, muito claro. 13. Por causa disso, então, do que o nosso Senhor Jesus sofreu fora da porta, o que nós temos que fazer? Olha o que o Espírito Santo está falando em primeira pessoa. Saiamos, portanto, a Ele. A quem? Ao Jesus que morreu na cruz. Ele está falando do Jesus que foi sacrificado. Porque quando ele foi sacrificado na cruz, nossos pecados foram postos sobre ele, esse Jesus foi para fora. De novo. Porquanto Jesus também, para que santificasse o povo pelo seu sangue, sofreu fora da porta. Então, por causa disso, saiamos, portanto, a ele. Para fora. Da onde? Do arraial. Levando o seu, de novo a palavra, o pobre. De novo a palavra, levando o seu ao pobre. O que é o arraial? Ou o acampamento? É esse espírito de religiosidade, de dogmas. Lembra o que eles fizeram? Obras mortas. Fizeram um holocausto, ofertas pacíficas, mas não se arrependeram. Muitos falam, Jesus é judeu, e ele era judeu. Mas Jesus fundou o cristianismo, não fundou o cristianismo. Ele ainda continua nosso mestre e senhor, e nós somos seguidores dele. Porque ele está para fora da porta da religiosidade, e ele está para fora do acampamento. Ele está para fora da igreja. Sabe qual que é o significado de igreja no grego? Eclesia, ek, para fora das portas. Esse é o significado. Ek significa para fora. Meus irmãos, não tem condições. Isso aqui é absurdo. Olha o que está dizendo no livro de Hebreus. Que o Senhor está para fora. Não consegue caber em nada feito por mãos humanas. Em nada. Então, portanto, saiamos. Saiamos. Olha para você ver que lindo. Saiamos em busca dele. Eu estava conversando com meu pai sobre essa questão, sobre o templo, e a gente estava falando sobre Salomão, que Salomão construiu o templo, e Salomão, ele teve essa presença do Senhor ali,
Já vamos encerrar. Essa presença do Senhor ali, né? A nuvem desceu, encheu o templo, todos ficou sentados. Nós não sabemos, meus irmãos, realmente o que o Senhor tem nos dado. Nós não sabemos. Eu fico pensando, se pegasse Salomão, se pegasse Davi, e só entregasse a Bíblia para eles hoje, o Novo Testamento, e eles lessem, só para vocês verem. Olha, Hebreus, só para a gente finalizar. Hebreus 10, 19. Portanto, irmãos, tendo confiança de entrarmos no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo caminho que nos inaugurou, caminho novo e de vida, pelo véu, isto é, pela sua carne. Olha o que ele está dizendo aqui. Se Davi estivesse aqui, e ele lesse esse versículo, vocês iam ver um homem que talvez morreria imediatamente com esse versículo. Porque Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, ele só tinha um desejo em seu coração. Uma coisa. Peço ao Senhor. E a buscarei. Que os meus dias, que toda a minha vida, seja no seu templo, te adorando. Mas ele podia fazer isso? Não. Por quê? Existia um véu que não deixava ele ter comunhão com Deus. Somente uma vez ao ano. E nem era ele, era o sacerdote. E agora está dizendo o quê? Meus irmãos, olha o que está dizendo aqui. Portanto, irmãos, tendo confiança, a palavra no original é intrepidez. Tendo confiança, não tenham medo nenhum, vocês não serão mortos, mesmo pecando, de entrarmos no Santo dos Santos. Olha o que ele está dizendo. Milhões e milhões de pessoas sequer viram o Santo dos Santos. Os sumos sacerdotes morreram no Santo dos Santos, porque não estavam dignos. E ele está falando, pode entrar todos os dias. Todos os dias. Por quê? Porque agora, o Santo dos Santos é dentro de você. É dentro de você. Não tem condições. Eu não estou nem aí se alguém está entendendo ou não. Mas não podemos descartar isso. Se Davi tivesse lido esse versículo, se qualquer pessoa do Antigo Testamento tivesse lido esse versículo, ele teria rasgado a Bíblia e falado, é heresia. Não tem como. Como que a gente, pecando e agindo dessa maneira, estamos recebendo um convite do Espírito Santo de nós entrarmos no Santo dos Santos? Não tem condições. Não tem condições. É impossível um homem entrar no Santo dos Santos. Porque lá. Cuidado, Moisés. O lugar onde você está pisando é santo. Santo. O monte onde você está vendo é santo. Eu não sou digno de desatar as correias da sua sandália. E agora João, um pecador, um pescador, um cara terrível, ele vê, eu vi a glória. Meus irmãos, eu vi a glória do unigênito do Pai. Moisés, você não pode ver minha glória, porque senão você vai ser morto. E João está falando, eu vi. E não só vi, eu toquei. E não só toquei, eu deitei no seio. Meus irmãos do céu, eu não sei o que mais faz você ficar empolgado. Se você não entendeu, não tem condições isso. Horário, qualquer outra coisa, não importa. Nós podemos ficar em um só versículo. Uma coisa. Somente uma coisa. Um cara que tinha um reino. O cara que tinha qualquer coisa perante ele. Coisas que nós vamos morrer buscando e nunca vamos alcançar. Ele morreu e não alcançou a única coisa que ele quis. E nós nascemos e temos essa coisa disponível. Disponível.
nós estamos sendo encorajados, sem medo, sem intrepidez. Venha, venha. E eu vou dar o mesmo aviso para a gente finalizar, que eu dei no domingo. Nós estamos nos últimos dias. Nós estamos nos últimos dias. E Ele, agora, nesses últimos dias, está em busca daqueles que são um tipo de Cristo, que estão sendo formados na calada, que está sendo formado lá naquele quartinho da meditação, mesmo com suas dificuldades. Ele está sendo formado, sendo transformado. Sua língua e seus ouvidos estão como sendo de eruditos, ou, como alguns sabem da tradução, como aluno, como discípulo, aquele que aprende. Para quê? Para ele ter o que falar. Porque ele tem o ouvido daqueles que ouvem. Porque somente, lembra de Apocalipse? Lembra da parábola da semeadura? Quem tem ouvidos, ouça. Somente aqueles que estão ouvindo são os mensageiros do Senhor. Somente os que estão ouvindo estão sendo transformados. Somente esses. Então, meus irmãos, a transformação à imagem de Cristo é para poucos. A salvação é para todos. O advogado é para todos. A comunhão é para todos. Mas aquela intimidade de falava face a face como amigo, aquele repousar no seio como discípulo amado, não foi todos. Não foi todos. Então, cuidado. Porque nós estamos nos últimos momentos. Nos últimos momentos. É impossível não ser o último momento. Se vai haver um despertar espiritual através desses poucos Moisés, desses poucos intercessores de Deus aqui na terra, a quem? Quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Quando nós nos deparamos com essa passagem, a única pergunta que a gente tem que fazer é: Pai, eu estou capacitado para responder a esse chamado? Porque eu sei quem pode ir. Somente aqueles que estão sendo transformados à imagem de Jesus. Somente os vencedores. Somente. Somente. Por quê? Porque esses têm a palavra de vida eterna. Porque esses, o verbo se fez carne neles. Somente. Porque muitos têm a palavra, mas não têm o verbo encarnado. Então essa palavra não tem vida. Então, meus irmãos, hoje é o último dia, só que independente do que nós estamos passando, como Israel falou, realmente, eu me deparo com muita situação, igual ele falou hoje na oração, de estarmos diante de pessoas sofrendo. Meus irmãos, esquece. Não temos como ensinar nada. Não temos como estudar. Mas ele falou que ia nos ensinar como agir perante essas situações. Mas nós, meus irmãos, independente de qual situação estamos passando, independente do sofrimento ou da prosperidade, da alegria ou da depressão, nós somos um só com a palavra, meditando de dia e de noite, sem parar. É impossível. É impossível. Como Israel disse da maratona, Paulo vai dizer que ele está como um atleta nessa maratona da fé, se esticando ao máximo para alcançar. E ele está correndo aonde? Através da revelação da palavra. Não tem outro caminho. E é isso que ele nos chama a fazer. É isso que ele nos chama. Então, estejam em meditação, se esforçando para que Deus nos transforme, para que nós possamos responder a esse chamado nos últimos tempos. Quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós?